Bom dia, paz e bem. A paz do Senhor esteja sobre você. Deixa-lhe dizer que existem pessoas carregando maldições que desconhecem a causa. Existem pessoas carregando maldições hereditárias e que nem sabem que estão debaixo de uma maldição. Hoje vamos nos apegar no livro de Gênesis, no capítulo 20. Sim. Ele vai falar da história de Abraão, quando Abimeleque tenta possuir sua esposa Sara. Atenção, Abimeleque tenta possuir, isto é, dormir, em outras palavras, fazer sexo com Sara. Porque a Bíblia vai dizer que Sara era uma mulher muito bonita. Então Abraão combinou com Sara, dizendo: qualquer lugar onde formos, tu tens que dizer que és minha irmã. Então foi o que aconteceu com Abimeleque. Abimeleque gostou tanto de Sara que decidiu dormir com ele. Português mais usado, passar uma noite. Passar uma noite. Só que acontece que Abimeleque era um homem também que temia a Deus, que na qual o Senhor não permitiu com que Abimeleque cometesse tal ato repugnante. Então o Senhor diz: Abimeleque, se você cometer este erro, haverá consequências graves. Então Abimeleque pergunta a Deus: por acaso eu fiz isso propositadamente? Em outras palavras, não que está assim na Bíblia. Eu não sabia que era a esposa de teu servo Abraão, porque eu perguntei e eles disseram que são irmãos. Então o Senhor disse: podes muito bem consertar isso. Restitua a esposa de Abraão, mas também terás que pagar alguns dotes pela vergonha que lhe fizeste passar, pela humilhação que lhe fizeste passar. E assim aconteceu. A Bíblia vai dizer, lá nos últimos versículos, a Bíblia vai dizer o seguinte: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então estamos aqui a ver que, se porventura Abimeleque não consertasse o erro que ele estava para cometer, a esposa de Abimeleque, as servas de Abimeleque, todas iriam viver tentando engravidar e não conseguiriam. Iriam procurar a causa, sem saber que a causa seria o pecado que Abimeleque deveria ter cometido. Então ali estamos a ver que Deus havia amaldiçoado a casa de Abimeleque, a esposa de Abimeleque, as servas de Abimeleque, de tal maneira que se tornariam infrutíferas, se tornariam mbacas, em outras palavras, se tornariam uma mulher que não gerariam vida. Então o Senhor pede para que Abimeleque restitua Sara, de tal maneira que Abraão deveria orar, falar com Deus, para que Deus retirasse a maldição que foi decretada na família de Abimeleque. Entendamos, hoje em dia há pessoas vivendo maldições sem saber que estão debaixo de uma maldição. E esta maldição, eles não foram causador. Esta maldição, o causador ou a causadora foram os nossos antepassados. E se nós não tivermos a visão, o discernimento de perceber que estamos debaixo de uma maldição, nós não saberemos lutar. Nós não saberemos nos posicionar. A necessidade de ter discernimento quando estamos debaixo de uma maldição. As maldições precisam ser quebradas, porque senão vamos continuar repetindo o mesmo ciclo.
Você vê numa família todos padecem da mesma enfermidade. Você vê numa família que ninguém casa. Você vê numa família que dificilmente as pessoas têm progressão, tanto profissional quanto espiritual. E você olha isso como algo normal. Estão debaixo de uma maldição. Quando algo se repete dentro de uma família, quando é algo que circula, se repete, é maldição. O que seria ali na casa de Abimeleque seria: a esposa não faz filho, são as servas não fazem filhos, então estariam debaixo, ou melhor, estavam debaixo de uma maldição. E a melhor maneira que eles tiveram de quebrar esta maldição é Abimeleque restituir a esposa de Abraão e por sua vez Abraão interceder por ele de tal maneira que a maldição fosse quebrada. Há maldições a serem carregadas. E é tempo de se posicionar. É tempo de se posicionar. Busque. Interceda. O Senhor só falou para Abimeleque por intermédio de sonhos, porque ele tinha intimidade. Abimeleque tinha intimidade com Deus. Por isso é que o Senhor lhe livrou de cometer tal ato. Então, busque ao Senhor, tenha intimidade, para que o Senhor te revele as coisas ocultas, para que o Senhor te revele a maldição que está sobre a tua casa, que está sobre a tua família, para que você possa se posicionar de maneira a usar as armas certas para poder lutar contra isso. Porque se você não saber a causa, não terás como lutar de uma forma estratégica. Que tipo de maldição você está a viver agora? Que tipo de maldição a tua família carrega? Quem está a se posicionar? Quem está a se levantar para que esta maldição seja quebrada? Não olhe as coisas como algo normal. O mundo espiritual é real. Acorda, desperta. Não foi por acaso que você parou este vídeo. Deus te abençoe.